A história registrada em Lucas 2 não é apenas um relato antigo preservado nas páginas da Bíblia. Ela é um lembrete pulsante, vivo e profundamente atual de que as promessas de Deus não falham, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. Ao mergulhar neste capítulo, somos confrontados com uma verdade transformadora. Deus trabalha no silêncio, nos bastidores e nos detalhes que muitas vezes julgamos irrelevantes. Ele não depende da aprovação humana, de circunstâncias favoráveis ou de ambientes grandiosos para cumprir aquilo que prometeu. Pelo contrário, ele se especializa em agir justamente onde ninguém espera, justamente como ocorreu no nascimento de Jesus. Imagine a cena. Enquanto o mundo seguia seu curso, reis governavam, decretos eram assinados e pessoas comuns viviam suas rotinas, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Não nos palácios, não nos templos luxuosos, mas em um estábulo humilde, em uma cidade pequena chamada Belém. E tudo isso não é obra do acaso. É o cumprimento exato de uma promessa feita séculos antes. Lucas 2 nos conduz a um entendimento profundo de que a fidelidade de Deus não está sujeita à nossa pressa ou ao nosso calendário. Ele tem o tempo perfeito, o modo perfeito e o lugar perfeito para agir. Esse capítulo não apenas nos conta sobre o nascimento do Salvador, mas nos mostra como homens e mulheres comuns foram tocados, guiados e transformados por essa promessa sendo cumprida bem diante de seus olhos. Cada personagem que aparece em Lucas 2 representa uma faceta da fé humana. Os pastores, que creem no anúncio celestial e correm para ver o menino. Simeão, que espera por anos sem desistir. Ana, que persevera em oração e adoração. Maria, que guarda tudo no coração e observa o plano divino se desenrolar. Lucas 2 é, portanto, um espelho que nos convida a olhar para a nossa própria jornada. Quantas vezes nos sentimos cansados, desanimados ou duvidosos sobre algo que Deus nos prometeu? Quantas vezes achamos que Ele se esqueceu de nós? Mas quando olhamos para esse capítulo, percebemos que Deus não se atrasa. Ele alinha tudo, mesmo aquilo que não entendemos, para que a promessa se cumpra de forma perfeita. Ele não apenas promete, Ele cumpre. E mais do que isso, Ele nos molda, fortalece e transforma durante o processo de espera. Ao refletir sobre Lucas 2, somos chamados a renovar nossa fé, a reacender a esperança e a lembrar que nenhuma promessa de Deus é pequena demais, grande demais ou difícil demais para ser realizada. Se Ele prometeu, Ele fará. E este vídeo é um convite para você descobrir, junto comigo, como esse capítulo extraordinário pode reacender sua confiança no Deus que nunca falha. Desde o início do capítulo, Lucas 2 nos conduz a uma das cenas mais marcantes da história da humanidade, o cumprimento da maior promessa já feita. E de modo surpreendente, essa promessa não se cumpre em um ambiente luxuoso, em um palácio ou em um cenário digno de realeza segundo os padrões humanos. Pelo contrário, ela se cumpre na simplicidade extrema, quase no anonimato, mostrando que Deus não trabalha conforme nossas expectativas, mas conforme seus propósitos eternos. Quando César Augusto decreta que todo o império deveria ser recenseado, muitos enxergam apenas uma ordem política, uma decisão administrativa para organizar e controlar o vasto território romano. Mas Deus, em sua soberania, utiliza esse decreto humano como a engrenagem perfeita para mover José e Maria até Belém, a cidade profetizada como berço do Messias centenas de anos antes. A caminhada não foi fácil. Uma viagem longa, cansativa, feita em condições improvisadas, especialmente por uma mulher grávida prestes a dar à luz. No entanto, cada passo dado por Maria e José estava sendo guiado por algo muito maior do que eles podiam imaginar. A história parecia comum aos olhos humanos, mas espiritualmente era gigantesca. Ao chegarem em Belém, enfrentam outra situação difícil. Não havia lugar para eles na hospedaria, nenhum espaço digno, nenhum quarto disponível,
nenhuma recepção calorosa. O Filho de Deus estava prestes a nascer e o mundo simplesmente não percebeu. E é justamente aí que o caráter extraordinário dessa promessa se revela com ainda mais força. Em vez de um berço confortável, Jesus é colocado em uma manjedoura. Em vez de testemunhas importantes, animais e silêncio. Em vez de glória humana, simplicidade absoluta. E ainda assim, aquele momento era o ponto de virada da história. O instante em que o céu tocava a terra de forma definitiva. O nascimento de Jesus num estábulo nos ensina que Deus não escolhe as aparências, mas os significados. Ele não procura grandeza exterior, mas a grandeza do propósito. Tudo estava exatamente como ele havia planejado. A promessa feita através dos profetas estava se cumprindo ali, diante da humanidade que, sem perceber, testemunhava o início da salvação. Maria, apesar da exaustão, guardava cada detalhe no coração. José, mesmo em silêncio, cumpria fielmente tudo que Deus havia confiado a ele. A cena revela que, quando Deus promete algo, nada pode impedir o cumprimento. Não decretos humanos, não circunstâncias adversas, não limitações externas. Tudo coopera, tudo se alinha, tudo se ajusta ao plano perfeito. E se o nascimento acontece em meio à simplicidade, isso não diminui sua grandeza. Pelo contrário, revela que o poder de Deus não depende das condições que nós consideraríamos ideais. Ele age de maneiras inesperadas para mostrar que sua fidelidade não está presa às expectativas humanas. O cumprimento da maior promessa nos lembra de que Deus sempre cumpre aquilo que diz, mesmo quando parece que o cenário é desfavorável. Maria e José não tinham controle sobre o decreto de César, sobre a lotação da hospedaria, sobre o lugar onde Jesus nasceria. Mas Deus tinha, e tudo estava perfeitamente equilibrado nas mãos dele. Essa cena nos convida a olhar para a nossa própria vida e perceber que, muitas vezes, achamos que tudo está fora de controle, quando, na verdade, Deus está conduzindo cada detalhe para que aquilo que Ele prometeu se cumpra no momento exato. Às vezes, a promessa nasce em ambientes improváveis, em dias comuns, em condições que jamais escolheríamos. Mas isso não significa que ela seja menor. Significa que Deus está mostrando o seu poder justamente onde não esperamos. A humildade do nascimento de Jesus revela que o reino de Deus não começa com ostentação, mas com propósito. Não começa com status, mas com verdade. Não começa com força humana, mas com o toque suave de um Deus que desce até nós. E assim, naquela noite simples e silenciosa, em um estábulo esquecido pela sociedade, a maior promessa feita à humanidade se cumpriu. A luz do mundo havia chegado, e nada jamais seria igual. Quando avançamos em Lucas 2, encontramos uma das cenas mais fascinantes e profundas do relato bíblico: a visita dos pastores. Uma cena que à primeira vista parece simples, quase comum, mas que carrega em si uma mensagem poderosa sobre a fé que enxerga além do visível, além das circunstâncias, além da lógica humana. É aqui que Deus decide revelar o maior anúncio da história, não a reis, não a sacerdotes, não a governantes, mas a homens simples, trabalhadores anônimos, que estavam ali apenas cumprindo sua rotina diária, guardar o rebanho durante a noite. Em meio à escuridão da madrugada, enquanto o mundo aparentemente dormia, Deus escolhe um grupo de pastores, homens sem prestígio social, sem influência, sem qualquer destaque, para serem os primeiros a ouvir das próprias palavras dos anjos que o Salvador havia nascido. E isso já nos ensina algo monumental. A fé verdadeira não depende de posição, mas de disposição. Não depende de recursos, mas de sensibilidade. Não depende de reconhecimento humano, mas de um coração aberto para perceber o mover de Deus.
Os pastores estavam ali, atentos ao seu trabalho, e de repente o céu se abre, a glória do Senhor os envolve e um anjo anuncia: Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A reação natural diante de algo tão grandioso seria o medo, e eles realmente ficaram aterrorizados. Mas mesmo assim a fé começou a florescer no coração deles. O anjo não apenas anuncia, mas dá um sinal. Eles encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E logo após o anúncio, uma multidão celestial aparece glorificando a Deus, como se o céu inteiro estivesse celebrando aquele momento que mudaria para sempre a história da humanidade. A diferença dos pastores não está em quem eles eram, mas no que fizeram depois da mensagem. Eles poderiam ter duvidado, poderiam ter ignorado, poderiam ter decidido ficar ali, presos à rotina, mas não. Assim que os anjos voltam ao céu, eles dizem entre si: Vamos até Belém e vejamos o que aconteceu. É nesta decisão que a fé deles se revela. Fé não é apenas ouvir, é responder. Eles deixam tudo para trás e correm para encontrar o que Deus lhes revelou. E quando chegam ao local indicado, encontram exatamente o que foi dito: Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Nada naquela cena parecia majestoso aos olhos humanos. Não havia coroas, não havia tronos, não havia nenhum sinal de realeza aos moldes humanos. Era apenas um bebê, em um ambiente humilde. Mas os pastores viram o invisível, enxergaram naquele menino o cumprimento da promessa, o Salvador prometido, o Cristo enviado. A fé deles ultrapassou a aparência e se firmou na verdade. Depois de verem o menino, os pastores não ficaram calados. Eles se tornaram testemunhas vivas do que Deus havia feito. Saíram dali glorificando, louvando a Deus, contando a todos o que tinham visto e ouvido. E as pessoas que ouviam suas palavras ficavam maravilhadas, porque a fé dos pastores não apenas percebeu o invisível, mas o tornou visível para outros por meio de seu testemunho. Essa cena nos confronta profundamente. Quantas vezes Deus nos fala, nos direciona, nos revela algo, mas deixamos passar porque nossa fé está condicionada a circunstâncias visíveis? Quantas vezes deixamos de obedecer porque esperamos algo grandioso, extraordinário, quando Deus muitas vezes se manifesta na simplicidade? Os pastores nos ensinam que a fé genuína não espera condições perfeitas para agir. Ela responde ao chamado, ela corre ao encontro da promessa. Ela reconhece a voz de Deus mesmo quando o cenário não parece grandioso. E, principalmente, ela transforma quem a possui em testemunha viva. A fé que percebe o invisível é aquela que nos faz enxergar o que Deus está fazendo antes que o mundo todo perceba. É a fé que nos impulsiona a sair da zona de conforto. É a fé que transforma pessoas comuns em mensageiros extraordinários. Assim como os pastores, muitos de nós estamos apenas cuidando da nossa rotina diária. Mas Deus ainda abre céus, ainda fala, ainda revela seu propósito aos que têm um coração disponível. Esta cena de Lucas 2 nos chama para viver uma fé que vê mais longe, que escuta mais fundo, que obedece mais rápido. Uma fé que percebe o invisível, corre ao encontro dele e testemunha ao mundo aquilo que Deus está realizando. Porque quando Deus fala, aqueles que têm fé não discutem, eles se movem. E ao se moverem, encontram o Deus que cumpre cada palavra. Quando chegamos ao momento em que Simeão entra em cena, Lucas 2 nos leva a uma das demonstrações mais belas e profundas de perseverança, fé e confiança absoluta no tempo de Deus. Simeão não é descrito como alguém poderoso, influente ou famoso. Ele não era rei nem sacerdote do alto escalão. Ele era apenas um homem justo e piedoso, alguém comum aos olhos do mundo, mas extraordinário aos olhos de Deus. E é justamente isso que torna essa cena tão grandiosa. Deus escolhe revelar o cumprimento de uma promessa a alguém que vive silenciosamente, mas fielmente,
na presença dele. Desde muito tempo, Simeão carregava uma palavra em seu coração. O Espírito Santo havia lhe comunicado uma promessa pessoal, íntima e profundamente significativa. Ele não morreria antes de ver o Cristo, o ungido de Deus, aquele que havia sido prometido desde os tempos mais antigos para a redenção de Israel e de toda a humanidade. Imagine carregar uma promessa assim. Não por alguns dias, nem alguns meses, não por um curto período de expectativa, mas por anos, talvez décadas. A Bíblia não nos diz quando Simeão recebeu essa promessa, mas a forma como ele é apresentado mostra que ele já era um homem idoso no dia em que ela finalmente se cumpriu. Isso nos faz pensar em quantas pessoas desistem daquilo que Deus lhes falou porque o tempo passa e nada parece acontecer. Mas Simeão permaneceu firme. Ele não apenas acreditava, ele vivia como quem acreditava. Frequentava o templo, orava, esperava, permanecia sensível ao Espírito Santo. A promessa não o acomodou, ela o manteve em movimento. Então, certo dia, guiado pelo Espírito, Simeão vai ao templo. Ele não sabe exatamente o que irá encontrar, não tem um aviso direto de que aquele é o dia, mas ele reconhece a direção divina e simplesmente obedece. A fé que espera também é a fé que escuta, e Simeão escutava a voz de Deus. Ao entrar no templo, ele se encontra com uma jovem família, José, Maria e o bebê Jesus. Nada naquela família chamaria atenção especial aos olhos naturais. Eles eram humildes, estavam ali para cumprir a lei, oferecendo o sacrifício que a situação financeira permitia, 2 rolinhas, a oferta dos pobres. Mas Simeão não via com os olhos da carne, ele via com os olhos do Espírito. Quando toma o menino Jesus nos braços, tudo aquilo que parecia silencioso, discreto e comum se transforma em um momento eterno. Ele ergue o olhar ao céu e declara palavras que atravessaram gerações. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É como se naquele instante todas as décadas de espera, toda a confiança plantada dia após dia, toda a paciência cultivada em silêncio, encontrassem seu propósito. A promessa havia chegado na hora exata, e não apenas para Simeão, mas para toda a humanidade. Simeão não apenas reconhece o menino como Cristo, mas profetiza sobre ele, declarando que ele seria luz para os gentios e glória para Israel. Ele também olha para Maria e traz palavras profundas, revelando que aquele menino seria causa de queda e elevação de muitos, e que uma espada também traspassaria a alma dela. A promessa cumprida não é apenas uma alegria pessoal, ela carrega peso, missão, transformação. Essa cena nos confronta com uma realidade importante. Deus cumpre promessas no tempo certo, e esse tempo nem sempre é o nosso. Às vezes levamos anos esperando algo que Deus já garantiu, mas o processo não é em vão. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nós, molda nosso caráter, fortalece a nossa fé, aprofunda a nossa sensibilidade espiritual. A espera não é um atraso, é um treinamento. Simeão nos ensina que a promessa que demora não é promessa negada, é a promessa lapidada. Ele viveu cada dia como quem confia no que Deus disse, mesmo quando nada parecia anunciar a chegada. E quando finalmente chegou, o cumprimento não foi apenas um acontecimento externo, mas a conclusão de uma jornada interna de fé perseverante. Quantas vezes queremos que Deus apresse o processo, acelere o tempo, elimine o silêncio? Mas Lucas 2 nos mostra que existe um tipo de maturidade espiritual que só nasce quando aprendemos a esperar. A promessa de Deus não envelhece, ela não perde validade, ela não se enfraquece com o tempo. E quando se cumpre, revela que Deus estava alinhando tudo, no céu e na terra, para que acontecesse da forma perfeita. Simeão é o símbolo vivo de que Deus nunca se esquece de uma promessa. Ele não se perde nos detalhes, não falha na agenda, não ignora aqueles que confiam nele. A promessa se cumpre, mas também cumpre algo em nós. Nos ensina a esperar a hora certa, que é sempre a hora de Deus. Quando o texto de Lucas 2 nos apresenta Ana, a profetisa, somos imediatamente convidados a contemplar um exemplo raro e precioso de fidelidade.
Ela surge de maneira discreta na narrativa, quase como um detalhe complementar à história de Simeão, mas sua presença carrega um peso espiritual imenso. Ana não era apenas uma mulher idosa, ela era um símbolo vivo de devoção inabalável. Alguém que escolheu permanecer firme, mesmo quando a vida lhe apresentou motivos de sobra para desistir. Ao sabermos que ela era da tribo de Assé e que havia sido casada por apenas 7 anos antes de se tornar viúva, compreendemos que sua trajetória foi marcada por dor e perda. Naquele tempo, uma mulher viúva enfrentava dificuldades profundas, tanto sociais quanto emocionais. Mas em vez de permitir que a tristeza definisse sua história, Ana escolheu transformar sua vida em uma oferta contínua diante de Deus. Ela permaneceu no templo, servindo com jejuns e orações dia e noite, como alguém que compreendeu que sua verdadeira vida estava na presença do Senhor. Ana não buscava reconhecimento, não buscava aplausos, não buscava uma posição de destaque. Ela buscava apenas a Deus. Sua fidelidade silenciosa, constante e profunda se tornou uma das mais belas marcas de Lucas 2. Enquanto muitos viviam sem perceber o movimento de Deus, ela vivia atenta, sensível, esperando o cumprimento da promessa que todos os fiéis de Israel ansiavam ver, a chegada do Messias. E então, em um dia aparentemente comum, no meio da rotina do templo, Ana vê Simeão segurando o menino Jesus nos braços. Ela se aproxima naquele exato momento, como se o Espírito Santo a atraísse para o lugar onde a promessa estava se revelando. Ao contemplar o menino, seus olhos reconhecem não apenas um bebê, mas o cumprimento da esperança pela qual havia esperado durante toda uma vida. Ana não hesita. Imediatamente começa a dar graças a Deus. Ela não guarda para si o que viu, pelo contrário, torna-se uma mensageira fervorosa, falando a todos os que aguardavam a redenção de Jerusalém sobre aquele menino. Sua boca transborda o que seu coração aguardou por décadas. A fidelidade de Ana não era apenas um hábito religioso, era uma chama constante que, naquele instante, encontrou o vento perfeito para se espalhar. O mais impressionante é que Lucas não nos apresenta Ana como alguém amarga pelo passado, nem cansada pela idade, nem frustrada pelo tempo de espera. Ele nos mostra uma mulher cheia de vida espiritual, cheia de perseverança, cheia de confiança no caráter de Deus. A idade avançada não apagou sua fé, pelo contrário, refinou, amadureceu e fortaleceu. E esse testemunho poderoso nos revela algo muito importante. A fidelidade diária constrói uma sensibilidade espiritual que reconhece a ação de Deus, mesmo quando ela se manifesta de forma discreta. Ana não precisou de anjos, não precisou de sinais extraordinários, não precisou de manifestações visíveis grandiosas. Sua intimidade com Deus era tanta que bastou olhar para Jesus para saber que ele era o cumprimento da promessa. A vida dessa mulher nos convida a refletir sobre o valor da constância. Vivemos em um tempo que valoriza o imediato, o rápido, o instantâneo. Mas Ana nos mostra que há um tipo de profundidade espiritual que só nasce em décadas de devoção. Sua fidelidade inspiradora não se construiu em dias, mas em uma vida inteira vivida diante de Deus. Ela nos ensina que a verdadeira espiritualidade não está apenas nos momentos de celebração, mas na persistência silenciosa. Ela orou mesmo quando não via respostas. Ela jejuou mesmo sem garantias de quando a promessa viria. Ela permaneceu no templo mesmo quando o mundo ao redor parecia indiferente. E quando a promessa finalmente se cumpriu, sua fé estava mais viva do que nunca. Ana representa todos aqueles que servem sem serem vistos, que oram quando ninguém está olhando, que permanecem firmes mesmo quando não há reconhecimento humano. Ela é o retrato daqueles cujo maior desejo não é receber algo das mãos de Deus, mas viver na presença dele. A fidelidade de Ana é tão inspiradora porque não dependeu de circunstâncias favoráveis. Ela foi fiel na dor, fiel na espera, fiel na rotina, fiel no tempo. E no momento certo, Deus permitiu que ela contemplasse aquilo que muitos desejavam ver. Sua vida nos lembra que não existe investimento mais precioso do que a dedicação constante ao Senhor. E o mais lindo é que, ao final, Ana não apenas viu a promessa, mas se tornou parte da sua história. Sua voz ecoou no templo, sua alegria se espalhou,
sua fidelidade se transformou em testemunho. A cena de Ana diante do menino Jesus nos chama a viver uma fé que não desiste, um compromisso que não se apaga, uma devoção que inspira, uma fidelidade que, como a dela, permanece até que Deus revele a promessa no tempo perfeito. Quando avançamos na narrativa de Lucas 2, entramos em um dos aspectos mais profundos e ao mesmo tempo mais silenciosos do agir de Deus, o crescimento da promessa. Se nas cenas anteriores testemunhamos o cumprimento imediato, o anúncio celestial, a revelação profética e a confirmação divina, agora vemos algo que muitas vezes esquecemos. Promessas não apenas chegam, elas crescem. Jesus, o Filho de Deus encarnado, não veio ao mundo já adulto, já pronto, já formado. Ele veio como um bebê, frágil, dependente, envolto em panos, crescendo como qualquer criança. E isso é, por si só, uma lição poderosa sobre como Deus trabalha. Ele poderia ter enviado o Salvador de forma espetacular, surgindo adulto, pronto para ensinar, curar e salvar. Mas escolheu o caminho do processo, da maturidade, do desenvolvimento. O plano de Deus inclui tempo, etapas, construção. Lucas destaca que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Cada palavra dessa frase é um universo de significado. Crescer em sabedoria mostra que Jesus se desenvolveu intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, mesmo sendo o Verbo eterno. Crescer em estatura revela que o Filho de Deus experimentou o processo físico de um corpo humano. E crescer em graça demonstra que seu caráter, sua virtude e sua missão se manifestavam de forma progressiva diante das pessoas e do Pai. Isso nos revela que as promessas de Deus, mesmo quando já estão em nossas mãos, passam por processos. Não nascem prontas, não se manifestam no ápice desde o início. A promessa cumpre-se, mas depois precisa crescer. Muitas vezes, Deus nos entrega algo em forma de semente, não em forma de árvore. E o crescimento dessa promessa exige paciência, cuidado, obediência e fé. A família de Jesus desempenha um papel crucial nesse crescimento. José e Maria eram pais simples, mas profundamente comprometidos com Deus. Eles ensinaram Jesus, o instruíram na lei, levaram-no ao templo, apresentaram-no a Deus, cumpriram os rituais, protegeram-no e guiaram seus primeiros anos. A promessa não cresce sozinha. Ela precisa de ambiente, de estrutura, de responsabilidade. José e Maria não sabiam todos os detalhes, mas faziam sua parte como guardiões do propósito. E isso nos ensina algo essencial. Deus confia promessas em nossas mãos, mas cabe a nós cultivar o que Ele nos deu. É impressionante perceber que, mesmo sendo o Salvador do mundo, Jesus viveu anos de silêncio absoluto, décadas inteiras sem registro público. Crescia, aprendia, observava, servia, se desenvolvia. Esse período silencioso do Messias é um dos maiores lembretes de que grandes propósitos não precisam de exposição precoce. O tempo escondido não é tempo desperdiçado, é tempo de preparação. É no anonimato que raízes se aprofundam, é no silêncio que a maturidade espiritual e emocional se constrói. A promessa cresce enquanto ninguém vê. E quando chega a hora, ela se revela ao mundo completa. Uma das cenas que Lucas relata sobre esse crescimento é quando Jesus, aos 12 anos, permanece no templo discutindo com os mestres. Mesmo ainda jovem, ele demonstra sabedoria extraordinária, clareza de propósito e identidade firme. No entanto, depois desse momento, ele retorna com seus pais e lhes é submisso. Isso é fascinante. Mesmo consciente de quem era, ele respeita o processo, aceita o ritmo, espera o tempo do Pai. Se até Jesus aceitou crescer,
Por que nós tantas vezes queremos acelerar aquilo que Deus ainda está formado? Jesus nos ensina que promessas não são corridas de velocidade, mas maratonas de propósito. Que não basta receber, é preciso amadurecer. Que não basta começar, é preciso ser moldado. E que o processo é tão importante quanto o cumprimento. Lucas faz questão de mostrar que o crescimento de Jesus não é apenas humano, mas divinamente guiado. Ele cresce em graça diante de Deus, revelando sua comunhão com o Pai, e diante dos homens, revelando seu testemunho, caráter e influência. Em outras palavras, a promessa cresce para cima e para os lados, para Deus e para o próximo. Isso nos desafia profundamente, porque muitas vezes queremos que Deus cumpra suas promessas rapidamente, sem passar pelas fases de crescimento que exigem renúncia, disciplina, paciência e fé. Mas Lucas 2 nos mostra que nenhuma promessa chega ao propósito final sem antes passar pelo calor do desenvolvimento. Se Jesus cresceu, nossas promessas também precisam crescer. Se ele passou anos sendo preparado, por que nós resistiríamos ao processo que Deus usa para nos fortalecer? Quando contemplamos este capítulo, percebemos que aquilo que Deus começa, Ele sustenta. Aquilo que Ele sustenta, Ele desenvolve. E aquilo que Ele desenvolve, Ele completa. A promessa não apenas nasce, ela amadurece. E a maturidade revela a intenção divina formar em nós caráter, firmeza, discernimento e fé. O crescimento de Jesus nos ensina que promessas não se apagam com o tempo. Elas se fortalecem, não se perdem no silêncio, elas se constroem. Não desaparecem na espera, elas se revelam no momento certo. Assim, Lucas 2 encerra essa parte da narrativa nos lembrando que o Deus que cumpre promessas também é o Deus que as faz crescer, e que o processo de crescimento é parte fundamental do plano perfeito que Ele tem para nós. O capítulo 2 de Lucas se torna um espelho no qual cada um de nós pode enxergar a profundidade da fidelidade de Deus e, ao mesmo tempo, a condição frágil da nossa própria fé. Quando paramos diante desse texto, percebemos que não estamos diante apenas de um relato histórico sobre o nascimento e a infância de Jesus, mas de um convite vivo e atual para vivermos de forma diferente. Lucas 2 ecoa através dos séculos, dizendo que Deus cumpre cada promessa que faz, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, mesmo quando o tempo parece longo demais, mesmo quando tudo ao redor tenta nos convencer do contrário. Maria, José, Simeão, Ana, todos esses personagens formam uma galeria de fé que nos inspira justamente porque, antes de ver, eles creram. Antes de entender, obedeceram. Antes de receber, esperaram. E é justamente isso que Lucas 2 nos lembra. A fé verdadeira não depende de respostas imediatas, mas de confiança constante. A vida moderna nos acostumou a querer tudo rápido, imediato, instantâneo. Mas o Deus de Lucas 2 trabalha na eternidade, não no relógio humano. Ele nos ensina que algumas promessas nascem no escuro, crescem lentamente e só florescem no tempo exato determinado por Ele. Muitas vezes, assim como Maria, carregamos algo que Deus nos entregou, um chamado, um sonho, uma palavra, e não compreendemos totalmente. Outras vezes, como Simeão, esperamos durante muito tempo por algo que só vai se cumprir no momento perfeito. Ou talvez sejamos como Ana, marcados pela dor, pela espera longa, pela solidão, mas ainda assim encontrando forças para adorar, servir e permanecer. Essa é a beleza de Lucas 2. Cada personagem nos revela um ângulo diferente da mesma verdade. Deus faz o que prometeu, mas não necessariamente no tempo que esperamos. Ele cumpre, mas Ele mesmo define o quando e o como. O importante é permanecer, continuar crendo, continuar orando, continuar caminhando. Lucas 2 também nos mostra que Deus não precisa de grandes palcos para realizar grandes obras. A promessa mais importante da história nasceu em uma estrebaria, foi colocada em uma manjedoura, envolta em pano simples.
A glória eterna entrou no mundo de forma humilde, discreta, silenciosa. E isso nos ensina a enxergar Deus onde o mundo não enxerga, a perceber o extraordinário no comum, a encontrar o sagrado no comum. Talvez Deus já esteja cumprindo algo na sua vida, mas você ainda não percebeu porque está esperando que Ele faça da maneira grandiosa que você imaginou. Mas o Deus de Lucas 2 gosta de trabalhar nos detalhes, nos bastidores, nos passos pequenos. Ele não está atrasado, Ele está preparando. Não está em silêncio, Ele está moldando. Não está distante, Ele está agindo. Por fim, Lucas 2 nos desafia a viver como testemunhas, assim como os pastores, como Simeão, como Ana. Eles viram, creram e anunciaram. E nós também fomos chamados para isso, para reconhecer o que Deus faz, para guardar no coração aquilo que Ele revela e para compartilhar com outros a esperança que recebemos. O capítulo termina mostrando Jesus crescendo, sendo fortalecido e se enchendo de sabedoria. E isso nos mostra que as promessas de Deus também crescem em nós. Não chegam prontas, não surgem completas. Elas se desenvolvem à medida que caminhamos com Ele. Assim, Lucas 2 permanece atual porque nos lembra que o Deus que fez promessas ontem continua cumprindo hoje e continuará amanhã. Ele não muda, suas palavras não falham, sua fidelidade não oscila, e se Ele começou uma obra, Ele vai completar. Cabe a nós apenas confiar, esperar e permanecer firmes na fé, sabendo que cada detalhe da nossa vida está nas mãos daquele que nunca erra e que sempre cumpre o que diz.